Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na maratona de leitura proverbial, né? Desses 31 dias, 31 capítulos, 31 dias. Hoje, dia 5, nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 5 do livro de Provérbios e com certeza, sem sombra de dúvidas, vamos encontrar aqui muitas riquezas, muitas direções, muitas informações fantásticas, fantásticas mesmo, não tenha dúvida disso. Nós vamos encontrar os conselhos de Deus através da boca de Salomão e que vai ser muito bom para nossas vidas. Então, se segure aí, senta aí, se você não está sentado, senta. Vamos prestar atenção na palavra de Deus, como de costume, né? Como nós estamos fazendo em todas as nossas palestras, né? Nós estamos lendo o capítulo inteiro e depois nós nos debruçamos sobre os versículos mais pertinentes, ou seja, aqueles que mais trazem praticidade às nossas vidas, trazem ressignificação às nossas vidas, trazem mudança de comportamento, mudança de hábito. Então é neles que depois nós vamos nos debruçar, né, sistematicamente em cada um, observando, né, quais são as mudanças que Deus pede para que nós venhamos a fazer através da boca de Salomão, ok? Então vamos ler? Capítulo 5 diz assim, ó: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os teus ouvidos, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filho, dai-me ouvido, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos os teus esforços, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como eu odiei a correção, o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros das águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias aos peitos de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Olha, este capítulo em especial é um capítulo muito importante. São conselhos assim tão contemporâneos, tão atuais, tão
perpétuos que nós vamos tentar de uma forma bem sucinta, vamos tentar trabalhar esse capítulo de uma forma que jamais você esqueça esses conselhos. Que jamais saia do seu coração essas informações, esses conselhos que Deus usa a boca de Salomão para dizer aqui no Provérbio capítulo 5. Primeiro, no capítulo 1, mais uma vez, quando ele fala, filho meu, nós vemos o quê? O nosso Pai, o Pai Nosso, nos chamando à paternidade, nos chamando a reconhecer a paternidade de Deus. E ele ratifica que atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Porque geralmente a gente atende, inclina os ouvidos a quê? A sabedoria humana, a conselhos humanos, a ponto de vistas de outras pessoas e menos de Deus. Nós recorremos a tantas pessoas, tantos conselhos, tanta gente, e se esquecemos de que Deus tem os verdadeiros conselhos para a nossa vida, as verdadeiras direções para a nossa vida. Eu quero aqui que o Espírito Santo me dirija com total inteligência, que o Espírito Santo venha me ajudar a usar as melhores palavras, escolher as melhores palavras para ministrar esta palestra, essa mensagem sobre este capítulo, para que realmente isso venha surtir efeito na sua vida. Para que ao terminar de ouvir esta ministração, você enxergue as mudanças que você precisa fazer na sua vida. O versículo 2 diz assim, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. O que a gente entende quando Salomão escreve isso? Quando traduziram o que Salomão nos disse, o que Deus usa a boca de Salomão para dizer e o que traduziram para nós, né? Observar conhecimento com os lábios. Pô, como assim, Juarez? Como que a gente observa o conhecimento com os lábios? Deus ele vai dizer para Josué para que ele medite na palavra de Deus de dia e de noite. E uma das formas de nós meditarmos, de nós debruçarmos sobre a palavra de Deus, é recitarmos, é lermos, de preferência ler em voz alta, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo a palavra de Deus. E ao momento em que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos declarando a palavra de Deus. Tudo que Deus fez, principalmente quando nós começamos a ver ali no Gênesis, Moisés escreveu, teve o cuidado de escrever o seguinte, disse Deus, haja luz e houve luz. Moisés não escreveu, pensou Deus na luz e a luz apareceu. Pensou Deus nas estrelas do céu e as estrelas apareceram. Não. O que Moisés escreve ali é que Deus disse. Moisés escreve que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus faz à medida que ele diz, à medida que ele fala. Então nós aprendemos aqui o princípio da materialização das coisas, que é quando nós falamos, quando nós abrimos a nossa boca e proferimos com os nossos lábios aquilo que nós queremos. Ou seja, então, o que é preferencial é nós lermos a Bíblia com a nossa voz, nós lemos em voz alta. Nós precisamos ler a palavra de Deus em voz alta, para que o nosso próprio ouvido ouça essa informação. Nós estamos lendo, ou seja, nós estamos com o nosso aparelho visual, nós estamos vendo as palavras, falando estas palavras, ao mesmo tempo ouvindo essas palavras. E esta é uma forma de quê? De nós memorizarmos a palavra de Deus, porque nós estamos usando dois sentidos, tanto visual como auditivo. Então quando nós estamos lendo a palavra de Deus, então estamos usando o nosso campo visual, nosso campo auditivo e o nosso campo também intelectual, porque, veja bem, é a nossa língua, mas nós interpretamos a nossa própria língua. Então nós lemos, ouvimos e vamos aplicando isso ao nosso coração. Então, se você só ler com os olhos, você absorve a informação? Absorve. Mas quando você vê e você lê isso em voz alta,
Ou seja, você está usando o teu aparelho fonético, a tua palavra, a tua voz, o seu campo auditivo, seu sistema auditivo. E isso reforça mais ainda o processo de memorização das informações dentro da tua mente, do teu coração. Então quando ele fala aqui, ó, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, ou seja, nós podemos observar. Ele não poderia ter dito assim, e que os teus olhos observem o conhecimento, porque o que observa é o olho. O que vê é o olho. Mas ele fala assim, os teus lábios observem o conhecimento, ou seja, com os meus lábios eu devo proferir, eu devo declarar, eu devo falar aquilo que eu preciso fazer. Então existem exercícios que nós precisamos fazer na nossa vida, que é declarar algumas coisas. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou assim, eu sou assado. Existem algumas coisas que nós precisamos declarar. O princípio da materialização está no dizer. Assim como Deus disse, haja luz e houve luz, nós também precisamos dizer que haja algumas coisas na nossa vida. Que haja saúde na nossa vida, que haja inteligência na nossa vida, que haja superação na nossa vida. Nós precisamos estar sempre declarando essas coisas, todos os dias, a todo momento nós precisamos estar declarando, porque às vezes nós entramos num frenesi de coisas, de frases que a gente parece que vira aquela frase de rabeira de caminhão. A gente sempre está dizendo assim, não tá fácil não. Não é fácil não. Poxa, não é fácil não, difícil. É difícil assim. Assim não é fácil. Pô, não tá fácil. Não é brincadeira não. A gente, sabe, a gente fica falando várias vezes essa frase. Por que será? Já se perguntou isso? Por que será que toda vez você... não tá fácil não, não é fácil não, toda vez você, às vezes você termina... primeiro é que você, às vezes, sempre tá falando e quando você fala alguma coisa é algum problema. Você vai dizer alguma coisa, vai conversar alguma coisa com alguém, geralmente você inicia a comunicação dizendo um problema, dizendo algum problema. E aí você termina falando o quê? Não é fácil não, não é brincadeira não, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Não é brinquedo não, não é fácil não. Tira isso, para de falar isso. Para de todo final de conversa você, não é fácil não, né? Não é fácil não, não é brincadeira não, é difícil, né? Assim fica difícil, né? Para com isso, tenta se policiar. Se policie para você não ficar sempre repetindo as mesmas coisas, sempre falando a mesma coisa. Não é fácil não, não tá fácil, não tá fácil. Para com isso. Que coisa chata, sabe? Se liberta disso. Versículo 3 vai dizer o seguinte, porque aí olha só, aí Salomão ele vai começar a dizer o quê? Ele vai começar a dizer algumas coisas sobre a mulher estranha. Tá? Então, tem um nome para uma pessoa que geralmente destrói casamentos e ela chama mulher estranha. Guarde bem esse nome, mulher estranha. No versículo 3 ele diz assim, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Salomão aqui, há mais de, 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, quando ele escreve isso, nós vemos aqui Salomão comparando algumas situações que provavelmente Salomão necessariamente não viu essas coisas, mas Salomão conversou com muitas pessoas, Salomão recepcionou muitas pessoas foram até Salomão para julgar alguns processos, ok? Porque naquela época se procurava o rei também como se fosse um juiz, um advogado para resolver algumas coisas. E Salomão ouviu muita coisa, Salomão viu muita coisa. E Salomão, ele provavelmente fala daquilo que ele ouviu de pessoas. E Salomão, ele fala que os lábios da mulher estranha são como mel. E o gosto do beijo dela é suave como azeite. Nessa época ele usa o mel e o azeite para dar um exemplo. Hoje talvez você diria, né, puxa vida, cara, você de repente você tá aí num relacionamento extraconjugal, você tá acabando com a sua vida e você tá destruindo a sua vida, e você vai dizer, as pessoas vão perguntar para você, cara, por que você tá fazendo isso com a tua esposa? Por que você tá fazendo isso com o teu marido? Por que você tá fazendo isso com a tua família? Por que você tá fazendo isso?
E aí geralmente a pessoa vai dizer assim, olha, é que os lábios desse cara, esse cara me beija como ninguém, sabe? Esse cara, ele me beija, ele me abraça, ele faz comigo o que ninguém nunca fez. Meu marido nunca fez isso comigo, sabe? Ele vai falar, olha, essa mulher, ela me deixa louca, essa mulher, os beijos dessa mulher são maravilhosos. Eu nunca fui beijado por uma mulher como essa mulher me beijou, como foi assim, assim, assado. Ou seja, as pessoas, né, elas estão tão engoldadas pelo pecado. A mulher estranha, ela aparenta ter essa visão. Salomão fala que a mulher estranha, ela tem essa visão. Mas no versículo 4 ele fala o seguinte: mas, contudo, no entanto, né, o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ou seja, começa no mel. Pode até começar no mel, pode até começar, né, naquele encanto, mas acaba no amargo e no cortante, no doloroso. É isso que Salomão diz aqui no versículo 4. E aí no versículo 5 ele continua dizendo o seguinte: os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Ou seja, para onde uma mulher estranha te levará? Para onde uma mulher estranha está levando um marido casado hoje? Um cara que está num relacionamento extraconjugal. Para onde um homem estranho está levando uma mulher hoje casada? Uma mulher que tem filhos, que é casada, que tem um casamento. Para onde é que esse homem estranho está levando essa mulher? Para onde é que essa mulher estranha está levando esse cara? E Salomão diz que essa mulher, para onde quer que ela vá, os pés dela descem para a morte e os passos estão impregnados do inferno. Olha que coisa terrível. E ele diz assim, continua dizendo no capítulo 6, para que não ponderes o caminho da vida, ou seja, para que você não enxergue o caminho da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Ele fala assim, ó, jamais ande com uma mulher dessa, jamais vá atrás de uma mulher dessa. No capítulo 7 ele diz assim, agora, pois, filhos, ou seja, Salomão falando para todos os filhos dele, deixando escrito para todos os filhos, Deus usando a boca de Salomão para dizer isso para nós, ou seja, o próprio Deus falando isso para nós, filhos, me dai-me ouvido, e não vos desviei da palavra da minha boca, ou seja, dessa sagrada escritura, do que Deus tem falado para nós. Deus fala assim no capítulo 8, no versículo 8, longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa. Ou seja, é uma mulher que te chama, é uma mulher que chama ela te chama para ir na casa dela. Ele te chama para ir na casa dele. E o que Deus está falando aqui, ó, não vá até a casa dela. Não vá até a casa dele. Não vá até a casa da mulher estranha. Não vá até a casa do homem estranho. Para quê? No versículo 9 ele diz assim, ó, para que não dê a outrem a tua honra. Ou seja, o que Salomão diz aqui? Que Deus usa a boca de Salomão para dizer, não ande por onde mulheres estranhas andam, não vá até a casa dela. E no versículo 9 ele fala assim, ó, se você for para a casa dela, se você seguir essa mulher, o que vai acontecer? No versículo 9, ele fala assim, ó, para que não des a outrem a tua honra e não entregue a cruéis os teus anos de vida. Ou seja, se você for à casa dessa mulher, se você for atrás dessa mulher que te chama para ir até a casa dela, atrás deste homem que te chama para sair, para ir até a casa dele, você vai perder a sua honra. E você vai entregar os seus dias de vida, os seus anos de vida a pessoas cruéis. Ou seja, você vai viver anos da sua vida cruéis, anos que você vai falar assim, puxa vida, se você escapar disso, né, se é que você consegue escapar disso, você vai olhar para trás e vai falar assim, olha, foram 5 anos jogados fora, foram os 5 piores anos da minha vida, foram os 3 piores anos da minha vida. Porque andar atrás de uma mulher cruel, de uma mulher estranha, de um homem estranho, o resultado vai ser esse. O resultado serão esse. Você, além de perder a honra, você vai entregar os seus anos de vida a pessoas cruéis, a gente cruel. Você vai sofrer na mão de gente estranha.
Aí ele continua no versículo 10 dizendo assim, ó, para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do seu trabalho vá para uma casa alheia. Ou seja, olha só, você deixou a mulher da sua mocidade, você deixou o homem da sua mocidade, o teu guia da tua mocidade, para se envolver com uma pessoa que você vai trabalhar para pessoas estranhas, vai fartar a vida de pessoas estranhas, todo o seu esforço, o fruto do seu trabalho vai parar em casa alheia. Ou seja, era para estar todo o seu trabalho, a tua vida ali para ser distribuída para tua esposa e para os teus filhos, e você a partir do momento que se envolver com uma mulher estranha, o fruto do seu trabalho vai para a casa dos outros, vai sustentar gente estranha, gente que você nem conhece. Você vai comer na mão de uma mulher estranha, vai comer na mão de um homem estranho. Daqui a pouco você está dando dinheiro, você tá sustentando uma família que não é sua, sustentando filhos que não é seu. Olha só o que Deus está falando aqui, e é o que realmente acontece quando a gente ouve alguém desabafar com a gente. Olha, me envolvi com aquela mulher, cara, eu tô sofrendo, os piores anos da minha vida foi com aquela desgraça, e foi assim, assado. Aí a mulher desabafa, olha, eu larguei meu marido para envolver com esse cara faz 5 anos que eu tô com esse cara nunca me deu nada, só me deu trabalho, só acabou com a minha vida, isso e aquilo. É isso que a gente ouve nos dias atuais. Só que aí, olha só, qual que é o fim disso? No versículo 11 diz assim, e no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Aí eu te pergunto, o que é que consome a carne? O que é que consome o corpo de uma pessoa? Nós estamos ouvindo Deus falar aqui, através da boca de Salomão, de uma pessoa que vai ter uma morte sofrida e dolorosa. Uma pessoa que vai morrer aos poucos, porque Salomão disse que viver triste é morrer aos poucos. Muitas doenças, por exemplo, como o câncer, o infarto, são doenças geradas na alma, são doenças psicossomáticas que se transformam em patológicas. Doenças que, sabe, são de pecados embutidos, pecados não confessos, e a pessoa começa a viver essa história aqui, essa narrativa aqui que Salomão diz. São pessoas que passam a vida, perdem a honra, entregam os anos de vida a pessoas cruéis, fartam estranhos, todo o trabalho, todo o dinheiro que ganha vai para a casa dos outros, e a pessoa vive aquela vida amargurada, aquela vida sofrida, aquela vida desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. E qual que é o fim dessa pessoa? Pegar um câncer, uma doença incurável, uma doença que venha consumir o corpo de dentro para fora, que você sabe muito bem como é que o câncer faz, o que o câncer faz na vida da pessoa. E aí, Salomão fala aqui no versículo 12, né? Fala sobre uma reflexão que é tarde demais. Salomão fala aqui no versículo 12 sobre uma reflexão que a pessoa vai ter tarde demais. Ou seja, ele diz assim, então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No versículo 13. Ou seja, a pessoa começa ali, na cama, ali, morrendo, nas últimas, né? Porque o corpo já está se decompondo ali. E a pessoa começa ali, puxa, eu odiei, como eu odiei a correção. Aí ela começa a lembrar dos amigos, né? Daqueles inimigos, na verdade ela chamava de inimigos, né? Quando na verdade eram amigos. Quando os amigos chegavam, rapaz, sai fora disso aí, cara, larga essa mulher aí, não se envolve com essa desgraça não. Sai de perto dessa mulher, sai dessa, cara. Você vai acabar com sua família, você vai destruir sua família por causa do quê, cara? Por causa do quê? O que é isso? Qual o valor que tem isso? Sabe? E ali a pessoa fica revoltada. Você não conhece o que eu passo em casa, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu enfrento em casa, você não conhece minha mulher, você não isso e aquilo, entendeu? Se você não quer me ajudar, então, entendeu? Vai pra lá, me deixa em paz. A mulher chega e fala, menina, não faz isso, não se envolve com esse homem mau, esse homem estranho,
Esse homem é estranho, é assim, assim, assado. Ah, mas ele me ama, ele me dá presente, ele me ama, ele cuida de mim, ele me dá presente, ele faz comigo coisas que meu marido não faz, ele faz comigo coisas que meu marido nunca fez. Esse homem é maravilhoso, eu não sei como eu não encontrei esse homem, por que eu não encontrei esse homem antes? Por que isso, por que aquilo, onde é que estava esse homem, que eu não vi esse homem? E começa ali a criar aquela atmosfera, começa a criar ali aquela história, sabe? A mulher, ela fica doente, ela fala, nossa, esse é o homem da minha vida, não foi essa desgraça com que eu casei, hã? A mulher, de repente, o que era lindo, o que era puro, se transforma em lixo, né? Ao ponto de chegar a dizer, não, ao ponto de virar para um homem, dizer, um homem que viveu tantos anos na vida dela, ela dizer para o homem que tem nojo dele, ah, eu tenho nojo de você. O marido dizer para a mulher, eu tenho nojo de você. Eu não gosto de você, eu tenho nojo de você. Eu nem sei porque eu tô casado com você. A mulher virar pro marido e dizer, eu tenho nojo de você. Eu não sei como eu aguentei tanto tempo do teu lado. Eu tenho nojo de você, eu não quero saber mais de você. Hã? Mulheres que depois de filhos, depois de 30, 40, 50 anos de casado, depois de tanto homens que viveram uma vida inteira do lado de uma mulher, tiraram ela de dentro da casa dos pais dela e vira para a mulher num belo dia falando, eu não gosto de você, você é feia, você é gorda, eu tenho nojo de você, eu não quero mais saber de você. Engoldado pelo pecado, engoldado pelo diabo, pelo inferno. Olha só, no versículo 14 ele diz aqui, ó, onde vai cair a realidade em si? É na igreja. Salomão fala aqui, ó, que a pessoa, que está naquela situação, fala assim, ó, no meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo mal. Assembleia aqui não é Assembleia de Deus não, tá, irmãos? Aqui na Assembleia, a congregação, assembleia, ou seja, está falando, a gente conjectura aqui, mas assim, é no meio, no meio de quem serve a Deus, no meio das pessoas que estão ali reunidas, adorando o Senhor, é que nós nos encontramos, nós nos enxergamos a vida em que nós estamos. Por isso é importante nós irmos à igreja, mesmo passando por situações, nós precisamos ir à casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor é que nós vamos perceber o mal em que nós estamos. É na casa do Senhor que o Espírito Santo vai trabalhar também nas nossas vidas. E é ali o lugar que nós devemos confessar os nossos pecados. É ali o lugar que nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nos nossos corações, para nós recebermos uma libertação da nossa vida. Que quando o Espírito Santo entra dentro de nós, quando nós damos lugar, o Espírito Santo, ele entra dentro do nosso coração, ele faz 3 coisas fantásticas. O que ele faz? Ele é o Espírito da verdade. Então, quando o Espírito da verdade entra dentro do nosso coração, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu já disse isso em outras palestras, em outras ministrações. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que quando você está cheio do Espírito Santo, existem 3 características fundamentais de estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo faz com que você não minta. Você não consegue mentir. Quando você está cheio do Espírito da verdade, você não consegue mentir. Nem que as pessoas peçam para você mentir, você não consegue. Sabe aquele negócio da pessoa falar assim, ó, você atende um telefone, na casa da pessoa e a pessoa fala que eu não tô. Nem isso você consegue fazer. Você não consegue mentir. Nem que a pessoa peça para você mentir, você não consegue. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue manter mentiras. Ou seja, sabe aquela mentira de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, que você escondeu até ontem? Porque hoje você conta. Hoje você chega pro teu marido, pra tua esposa, pro teu amigo e você fala assim, ó, assim, assado, aconteceu assim, eu preciso do teu perdão, eu preciso resolver isso tá me matando, isso tá me consumindo, isso tá virando uma podridão nos meus ossos, me ajuda. E a pessoa se liberta daquela situação. Por quê? Porque ela não aguenta mais carregar aquele fardo, aquele pecado. E porque pecado, ele só é perdoado se ele for confessado.
Ah, Jesus pagou pelos nossos pecados. Pagou sim sobre os nossos pecados, se você confessar eles. Ah, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Sim, os pecados confessados. Você precisa confessar o seu pecado. Não pense você porque Jesus já pagou para mim, já morreu na cruz, né? Meus pecados estão todos perdoados. Vírgula, uma vírgula. Pecados perdoados, aqueles que são confessados. Você precisa confessar os seus pecados. E outra coisa que eu vou te dizer, uma coisa muito importante que eu vou falar para você. Não se engane, não se engane. Muita gente vive muitos anos enganada. Muitos anos enganada. O que é isso que eu estou falando? Veja bem, às vezes a pessoa ela cometeu um deslize lá na sua vida há tantos anos atrás, né, um relacionamento extraconjugal ou alguma coisa que aconteceu na vida dela, na vida, né, da esposa, na vida do marido, alguma coisa do tipo, na sua própria vida. E aí ela passa anos e anos na cabeça dela dizendo assim, eu já chorei, eu já pedi perdão a Deus, então eu não preciso confessar isso para mais ninguém, porque eu só tenho que confessar a Deus, entendeu? Só meus pecados eu confesso só Deus sabe dos meus pecados. Não é isso que está escrito, não. Deus, quando fala sobre a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo vai, né, gasta tudo que tem, o filho pródigo volta para o seu pai e diz o seguinte: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse filho volta com humildade. Mas esse filho volta não só com a humildade, mas também com a verdade. Dizendo, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Então, quando você traiu a sua esposa, você não pecou só contra Deus. Você pecou contra Deus e contra a sua esposa. Quando você pecou contra o seu marido, quando você adulterou, você não pecou só contra Deus. Você pecou contra Deus e pecou contra o seu marido. Então você precisa pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão para o seu marido. Você precisa pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão para a sua esposa. Porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte: aquele que confessa o seu pecado, abandona, alcança misericórdia. Ah, Juarez, mas pelo amor de Deus, se eu for falar, eu vou confessar meus pecados, eu vou acabar com o meu casamento. Eu vou acabar com o casamento dos outros. Meu filho, você prefere acabar com a sua alma no inferno ou acabar... Porque pesos e medidas. Existem pesos e existem medidas. E os pesos e medidas precisam ser usados. E confissão de pecados, confesse o seu pecado. Você tem que confessar o seu pecado. O pecado dos outros é outro problema. Não importa. Isso aí não é problema seu. Cada um confessa o seu pecado. Cada um confessa o seu pecado. Não queira confessar o pecado dos outros. Mas o seu pecado você tem que confessar. O seu pecado. Entendeu? Então assim, mas se eu for falar, se eu for confessar o meu pecado para o meu marido, se eu for confessar para minha esposa, meu casamento vai acabar. Meu filho, ossos do ofício. A palavra de Deus fala que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Agora, se seu marido vai te perdoar, se sua esposa vai te perdoar, aí é ela e Deus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você isso aí. Agora, o que tem a ver com você e com Deus é o seguinte: confesse o seu pecado. Confesse as suas transgressões, confessa e abandona que você vai alcançar misericórdia. Ah, mas eu alcancei misericórdia de Deus, mas eu não alcancei a misericórdia do meu marido. Eu não alcancei a misericórdia da minha esposa. Filho, busque a misericórdia de Deus. Busque a misericórdia de Deus. Não busque a misericórdia dos homens. É a misericórdia de Deus que a palavra de Deus está falando. E a mais importante... O mais importante é você receber a misericórdia de Deus. Porque os homens realmente não têm misericórdia. São poucos homens que terão misericórdia da sua vida. Agora, uma coisa é certa. Não por um pecado embustido, não vá para o inferno por um pecado escondido. Não vá para o inferno por um pecado não confessado. Confesse todos os seus pecados. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você está cheio do Espírito da verdade. E se você estiver cheio do Espírito da verdade, você não consegue mentir, você não consegue manter mentiras. E outra, você conhece uma mentira também quando ela é contada. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui.
Ok? Vamos dar sequência aqui? Versículo 15 diz o seguinte: bebe a água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramar-se-iam das tuas fontes por fora, pelas ruas e ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para estranhos, né? O que Salomão está falando aqui, ó? Sua esposa é sua fonte de água. É um poço fresco. Você é uma fonte de vida. Você vai derramar da sua vida, das suas sementes, né? Por rua fora, pela rua? Não, sua semente, as suas sementes, né? E você sabe do que eu estou falando quando eu falo das suas sementes. Elas são para você e para sua esposa. A sua esposa é uma fonte de água. Para que você vai beber água de outras fontes? Bebe água da tua fonte, né? Versículo 17 diz assim, ó, seja para ti só e não para estranhos. Ou seja, sua esposa é sua, não é para compartilhar com estranho. Sua esposa é sua, não é para casa de swing. Sua esposa é sua, não é entendeu? Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aqui não é um curso de casais, nem curso de vida conjugal. São provérbios de Salomão, mas você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Versículo 18 vai dizer o seguinte: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, sua esposa foi feita para te alegrar. Seu marido foi feito para te alegrar. Seu marido foi feito para te alegrar, sua esposa foi feita para te alegrar. Versículo 19, olha só, como serva amorosa, gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Olha aqui, sua esposa, amorosa, graciosa, seios que saciam, um amor que te atrai para sempre. Olha que coisa linda. Esse é o tipo de vida que você tem que ter com a sua esposa, sabe? É isso, você tem que olhar para sua esposa, você tem que valorizar o amor que ela sente por você, a graça que ela sente por você, o corpo da sua esposa, sabe? O amor dela, sabe? Você tem que ser atraído perpetuamente por isso, sabe? Lembra, veja o primeiro dia, o primeiro encontro, o primeiro beijo, tenha isso na sua memória, não esqueça disso. Levante todo dia da cama, olhe para sua mulher e olhe para ela com o olhar primeiro, com o primeiro olhar. Tem gente que se apaixonou no primeiro olhar, na primeira vista, amor à primeira vista. Então acorde todos os dias e olhe para sua esposa como se fosse a primeira vez. Olhe para o seu marido como se fosse da primeira vez. Olha que coisa linda que Salomão escreve aqui. Salomão tem propriedade para dizer, né? Teve muitas mulheres, né? Nada lhe foi negado. Então, vamos ouvir o que o homem que teve tantas experiências com mulheres tem para dizer, né? A gente vê isso em Cantares de Salomão também, um treinamento assim, ó, fantástico para casais ali, que Salomão escreve, fantástico. A gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Mas vamos para o versículo 20, caminhando para o final, diz o seguinte, ó: e por que, filho meu, Salomão diz, te deixarias atrair por outra mulher? Te abraçarias ao peito de uma estranha? Ou seja, não seja atraído por outra mulher, não abrace mulher estranha, não abrace homem estranho, sabe? Não se sinta atraído por um homem estranho, sabe? Seja atraído pelo seu marido, seja atraído pela sua esposa. É isso que Salomão nos ensina aqui, é isso que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar aqui, para nos aconselhar. Versículo 21 diz o seguinte: eis que, olha, presta atenção, hein? Eis que os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Presta atenção, eu vou repetir. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Ou seja, Deus está monitorando você. Deus está pesando as suas atitudes. Deus está te monitorando. Deus está te observando. Você não esconde nada de Deus. Ninguém consegue esconder nada de Deus. E Deus está pesando. E quando Deus está pesando, o que Deus está dizendo? Deus é justo. O que você estiver fazendo, você vai pagar. Se você afligir, você será afligido. Se você machucar, você será machucado. Se você ofender, você será ofendido. Pesos e medidas. Você está plantando, você vai colher. É isso que Deus está falando aqui. Deus é justo, hein? Volto a dizer. Um dos maiores poderes que Deus
colocou neste planeta e que a coisa mais justa que existe é a gravidade. Se você cai de uma cadeira, você vai levantar rindo. Se você cai em cima de uma mesa, você vai levantar com o braço quebrado e chorando. Agora, se você pular de um prédio de 22 andares, você não levanta nunca mais. Ou seja, até a lei da gravidade, ela é justa. E Deus também é justo. E Deus que fez a lei da gravidade, Deus fez as outras leis. E Deus, ele não tem por inocente nem quem entre a mulher do próximo, nem quem toque nela. Então toma cuidado se você acha que você está escondendo alguma coisa de alguém ou que você consegue esconder alguma coisa de alguém, porque de Deus jamais você vai conseguir esconder. Versículo 22 vai dizer o seguinte: quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. O que Deus está revelando aqui? Iniquidades prendem, pecados nos amarram. Pecados, eles têm cordas para nos amarrar. O pecado é como se fossem cordas que nos amarram. As iniquidades são como coisas que nos prendem. Você nunca se sentiu preso? Você já ficou preso numa sala? Já ficou preso dentro de um banheiro? Ou você já enfrentou a justiça dos homens e ficou lá em reclusão, preso? Você sabe o que é viver preso? Você sabe o que é estar preso? As iniquidades fazem isso conosco. Quando nós pecamos e nós não confessamos os nossos pecados, nós se tornamos presos, nós ficamos presos. Quando nós não confessamos os nossos pecados, esses pecados eles nos enrolam de uma maneira que nós não conseguimos nos mexer. Nada dá certo. A vida profissional não dá certo, a vida familiar não dá certo, a vida com os amigos social não dá certo, nada dá certo. É tudo amarrado na sua vida. Por quê? Por causa de pecados e por causa de iniquidades. Ok? Versículo 23 diz o seguinte: ele morrerá porque desavisadamente andou e pelo excesso de sua loucura se perderá. O que Deus está falando aqui? Avisa as pessoas que o excesso de loucura delas mata. Sabe? Aquele seu amigo, aquela sua amiga que está traindo a esposa, que está traindo o marido. Fala para ela assim, viu? Você é louca? Você vai morrer. Vira pro seu amigo que tá traindo a esposa dele e fala assim, viu, você é louco? Você vai morrer, cara. Você não tem medo de morrer, não? Vira pra sua amiga que tá lá, traindo o marido, acabando com a família, acabando com o casamento. Vira pra ela e fala, viu, você é louca? Você não tem medo de morrer, não? Porque qual que você acha que é o juízo de Deus para pessoas que cometem isso? Olha só, isso é muito sério. Então se você tem um amigo ou uma amiga que tá vivendo essa situação, senta com ela. Abre o livro de Provérbios, capítulo 5. Olha só, põe no seu coração, memoriza isso. Se você de repente está no seu trabalho, ou está na escola, ou está em algum lugar e você vê um amigo ou uma amiga que está passando uma situação dessa, chama ela para conversar. Abre capítulo 5 de Provérbios. Leia com ela o capítulo 5 de Provérbios e ministre isso na vida dela. Ajude essa pessoa a sair desse estado de loucura. Ajude essa mulher a sair desse estado de loucura. Ajude esse homem a sair desse estado de loucura. Porque essa loucura vai matar esse homem, vai matar essa mulher. Olha que riqueza. Olha que maravilha. Olha o que Deus nos avisa. Olha o que Deus nos ensina. Eu estou falando de Provérbios capítulo 5. Eu estou falando de um capítulo no livro de Provérbios. Olha a grandeza de Deus. Olha a maravilha do que Deus nos ensina. Olha o que Deus nos ensina aqui através da palavra. Jesus, ele disse, errai-vos porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Então, medite na palavra de Deus de dia e de noite, para que você não só tenha a palavra de Deus para corrigir a sua vida, bem como você tenha para ajudar outras pessoas a saírem do estado de loucura. Ok? Meu muito obrigado. Desde já quero agradecer você que permaneceu até aqui nessa ministração, nessa palestra. Eu quero que você, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, entra nos comentários, né? Se tem eu falei alguma besteira, falei alguma coisa aqui que antibíblica, anticristo, coloca nos comentários. Coloque nos comentários
ative o sininho, coloque nos comentários, participe. Se você gostou dessa palestra, clique lá no gostei, compartilha com seus amigos. De repente você sabe de alguém que está passando uma situação parecida com aquilo que nós falamos hoje. Se você de repente tem um amigo ou uma amiga que você acha que precisava ouvir essa mensagem, manda lá no particular para ela, lá no WhatsApp, para ela ouvir. Manda no WhatsApp dela, manda no WhatsApp dele. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com pecados embustidos, pecados não confessos. Pega esse áudio, manda lá no WhatsApp dela, manda no privado dela, sabe? Não marca ela no Facebook, não marca ela em outras redes sociais, não. Manda no privado, manda lá no áudio, olha, ouve essa mensagem, ouve essa palestra, abre a Bíblia lá em Provérbios capítulo 5 e ouve essa ministração aqui, entendeu? Faça isso, salve uma alma, salve um casamento, salve uma pessoa do caminho da desgraça, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe e que a tua vida seja uma vida de vitória e que você confesse os teus pecados, que você receba a cura, a libertação e que você venha salvar o seu casamento, que você venha salvar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, que você venha a ter uma vida de vitória em nome de Jesus. Um grande abraço e continue com Deus.